Interativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Estamos chegando, véspera do Dia dos Pais, e uma das coisas que nós temos percebido com as separações é muitos pais ausentes. Além de ter os pais ausentes, muitas vezes nós temos os pais que querem ter a presença dos filhos e é negado esse direito. Como resolver isso? Estamos aqui então com a doutora, promotora Cíntia Rangel, que vai falar um pouco sobre o que é alienação parental. Como resolver isso e como que a justiça acaba intervindo. Muito obrigada por ter vindo. Então, doutora Cíntia, como que é essa situação? O que é alienação parental? Obrigada pelo convite da revista Interativa, Silvana. Eu atuo na segunda vara de família. A gente vê bastante casos de alienação parental. Ela está prevista na Lei 12.318, de 2010. Né? A lei prevê os atos de alienação parental como qualquer ato capaz de mexer na estrutura psicológica, no desenvolvimento psicológico de uma criança e de um adolescente, né? E que possa influir no desenvolvimento por qualquer pessoa, o genitor ou qualquer pessoa que tenha autoridade sobre ela. Pode ser os avós, poder de vigilância sobre aquela criança. Então, isso também pode incluir até babá que cuide daquela criança e que possa causar algum tipo de dano ou prejuízo no crescimento dessa criança ou do adolescente. O artigo 2º dessa lei prevê um rol exemplificativo, né? Porque o legislador, né, não tinha como prever tudo que a mente humana é capaz de fazer para prejudicar o desenvolvimento de uma criança. Então, tem lá, dentro desse rol, alguns exemplos. Proibiu desqualificar a conduta do genitor, né? Impedir, por exemplo, às vezes já está definido judicialmente a forma de visitação, da convivência, né, entre o genitor e a criança. Aí há o impedimento dessa convivência. Às vezes também o genitor com quem a criança vive, eu vou até usar a expressão mais fácil, que seria aquele que tem a guarda física, né, que vive com a criança. Esse genitor, ele começa a esconder, a não passar as informações para o genitor com quem não convive, de informações médicas, informações escolares, as informações importantes da vida da criança. Claro que tem coisas que acontecem do dia a dia, coisas corriqueiras, que tu não vai ficar avisando tudo. Mas, às vezes, por exemplo, tem uma apresentação na escola, né? Aí o genitor não avisa, né? Isso acontece bastante, né? O genitor vai... Aí uma coisa que a gente vê bastante também é o genitor com quem a criança não convive chegar na escola e a escola falar que não pode fornecer as informações porque ou o responsável financeiro é o outro genitor ou não pode dar as informações. Isso está errado. A escola tem a obrigação de fornecer toda e qualquer informação para qualquer um dos dois pais, porque está previsto na legislação. É obrigação do pai e da mãe ter todas as informações que a escola. Se o pai aparecer lá na escola pedindo a informação do filho, a escola tem que fornecer. Ela, claro, se a escola não é obrigada a informar quanto que o pai está pagando, porque isso aí é informação do pai, sigilosa, né? Claro. Mas se ele quiser saber, eu quero saber todas as datas festivas e comemorativas aqui, porque eu quero comparecer. A escola tem que fornecer. E às vezes a escola não fornece porque diz que o responsável financeiro é outro. Ou diz que o responsável é um erro que a escola comete, pratica. Eu já vi isso acontecer muito. Todas as audiências, quando um pai fala isso, eu falo assim, não, o senhor tem o dever de ir lá, vai lá, eu até procuro lá na hora o artigo e falo, o senhor vai lá, e se a escola negar, pede por escrito a negativa e leva no Juizado Regional da Infância e Juventude, porque a gente tem um juizado regional aqui que abraça todas as cidades da região. Aí... E tem várias, tem esse rol exemplificativo lá que, mudar também de cidade apenas para impedir a convivência. Claro, que se a mãe passa num concurso público, tá?
e vai ser lotado em outra cidade, ela tem uma justificativa, né? Mas às vezes a gente vê casos que a mãe está mudando de cidade apenas. Eu já peguei um caso para afastar a criança do pai, entendeu? Isso aí, claro, a gente vê todo o contexto do processo para analisar isso. Mas se ela está passando num concurso, ou às vezes o que acontece muito em Santa Maria, militares, né? Às vezes a mulher vem para acompanhar o cônjuge e ela não é de Santa Maria, né? E ela se separa. E às vezes ela está sozinha aqui sem nenhuma rede de apoio, né? Aí ela acaba voltando para o seu domicílio, para junto dos seus familiares. Então ela não está indo embora sem motivo, né? É claro que nessas hipóteses ela tem que conversar com o pai, ela não pode ir embora assim do nada. Ela tem que conversar com o pai, comunicar no processo, avisar para o juiz, olha, eu estou indo embora, porque aqui eu não tenho ninguém, sabe? Mas ela não está indo embora do nada. Então, é sem justificativa. E quem mais recorre ao Ministério Público? Quem mais recorre à Justiça? São os homens ou são as mulheres? São os homens, né, os pais, porque a guarda ainda é concedida mais à mãe, né? No 90%, assim, a gente pode dizer, que é concedida mais à mãe. Mas eu digo que os homens também são capazes de praticar alienação parental, porque é uma relação de autoridade e poder sobre a criança. Infelizmente, eu já peguei bastante casos de pais que tinham a guarda e eles também praticavam, né? Então, todo aquele que tenha o poder sobre a criança, ele é capaz de praticar. Não significa que vai praticar, mas ele é capaz de praticar. Então, a alienação parental, do modo objetivo, é quando a pessoa que tem a guarda acaba proibindo, acaba prejudicando o desenvolvimento socioafetivo dessa criança, desse menor de idade. Impedindo que ele tenha contato com aquele outro genitor. Então, né? Isso é uma alienação. É a prática de atos, né? Ele vai praticando atos tendentes a afastar o outro genitor. E do ponto de vista... De várias formas, cada caso é um caso. Porque né? muitas vezes, até quando uma das partes fica o tempo todo falando mal, né? Porque teu pai não presta, teu pai não vale nada, porque teu pai isso também acaba causando um dano para essa criança. A criança sabe, escuta. Já cresce com aquela má ideia, né? Já cresce com uma visão negativa, talvez nem sempre verdadeira, né, doutora? Sim, claro, nem sempre é verdadeira. E outro item que eu acho que é importante a gente esclarecer, que muitas vezes as pessoas não sabem como recorrer. A pessoa precisa procurar um advogado para entrar na justiça. Através de advogado. Quais são os processos, então, nesse caso? Ou ela pode entrar com o processo normal de guarda, ou dentro do processo de guarda ela pode entrar com uma ação independente, só de alienação para reconhecimento dos atos de alienação parental. Ou dentro do processo de guarda, ou dentro do processo de regulamentação de visita também, né, da convivência, ou o processo separado, incidental, né, separado para reconhecimento dos atos de alienação parental. E no caso, essa parte ela precisa comprovar que ela está sendo, ela tem que comprovar, olha, eu não sou comunicado, a gente combina de visitar no sábado, daí no sábado ela foi para outro lugar, enfim, ele precisa ter provas disso ou não? Tudo tem que ser comprovado, claro, mas a lei prevê também a realização de avaliações, né, com equipe multidisciplinar, aí a gente utiliza psicólogos, assistente social, toda a equipe multidisciplinar é utilizada, porque a criança ela não pode ser ouvida, a gente não ouve diretamente a criança. A criança é ouvida através dos técnicos, né? Então, a família também é ouvida através dos técnicos. Então, todo esse trabalho é feito através de técnicos. E aí, o fórum tem uma equipe, se a equipe estiver sobrecarregada, pode nomear da confiança do juízo, né, para fazer esse trabalho. E quantos casos vocês têm hoje que vocês não dá para a gente computar. Não dá para a gente contar. Eu tenho percebido que os pais e mães, elas estão cada vez mais conscientes, né, dos direitos deles e estão recorrendo mais, né? Então isso é uma coisa boa, né? Porque por o que esse a gente lado, sim. tem por visto... esse lado, sim. Mas nem tudo é alienação, né? A gente tem que ter esse cuidado. Tem que cuidar os dois lados, né? Porque muitas vezes essa criança está sendo jogada, às vezes até como moeda de troca, né? Sim, quer uma pensão maior, ou quer algum direito maior. Ou está negociando uma partilha de bens numa separação, entendeu? Então tudo tem que ser cuidado, né? Sim, porque às vezes a separação nem sempre é amigável, né? E aí acaba virando tudo discussão, tudo medida de conflito, e aí a criança acaba sobrando nessa situação toda, né? E com que idade as crianças podem começar a ser ouvidas?
tem uma legislação nova que diz que eles têm que sempre ser ouvidos através do depoimento especial. Tá? Então, elas têm que ser ouvidas sempre através da psicóloga e da assistente social, uma das duas. Mas tipo um adolescente com 13 anos, Sim. 14 anos, Sim, ele mas pode através... inclusive já formalizar um pedido de dizer, olha, eu gostaria de morar com o meu pai, eu gostaria de morar com a minha mãe. É possível isso? É possível. Aí ele vai ser ouvido através da equipe multidisciplinar. Mas e daí o pai precisa entrar com este pedido para conseguir a guarda? Se eles não fizerem um acordo, sim. Se eles não fizerem um acordo, sim, ele vai ser ouvido através da psicóloga. E quando ou o pai e a mãe assistente social. brigam pela guarda? Não, eu não quero dar a guarda. Muitas vezes até por causa de... Com essa idade ele vai ser ouvido, com certeza. Ele vai ser ouvido. Com certeza. E aí o através que da equipe. predomina daí? É o que a justiça vai avaliar, quem tem mais condições de tempo, de estrutura física, emocional, ou a vontade deste adolescente? Vai ser analisado no processo, com a equipe. O que é melhor para ele. Mas a vontade dele, com certeza, vai ser levada em consideração. Muito bem. Porque ele já tem idade, né, para se manifestar. Claro que a gente sabe, né, como nós conversamos anteriormente, uma criança que é separada do vínculo paterno, pequena, ela depois de 5 anos, 6 anos, separada, muito dificilmente ela vai ter muitos vínculos com esse pai, né? É isso que vocês têm visto na prática, né? Com 5, 6 anos... Ou quando uma criança muito pequena já é separada do pai, por exemplo. É muito difícil com que ela tenha aquele vínculo quando ela for uma adolescente ou quando for mais jovenzinha. Mas o vínculo se retoma, né? Se ela sabe quem é o pai. Porque com 5, 6 anos, se ela teve contato com o pai com 5, 6 anos, ela retoma o vínculo. Basta o pai voltar. O pai querer. O pai querer. O pai retomando, a criança lembra. Né? Porque a questão da alienação, muitas vezes, é que começa. Ela pode ter uma ausência da figura paterna por muitos anos, aí, obviamente, ela não vai querer também, né? Olha, a alienação, ela tem 3 níveis, né, que a gente fala, assim, né? Ela começa leve, e é o momento ideal para tentar interromper ela, né? Que é quando a criança vai, né? E aquela campanha de difamação está bem leve, a criança não repete as palavras da mãe, porque o mais impressionante na alienação é que quando já entra no que a gente chama da fase moderada, a criança já começa a usar as mesmas palavras do genitor alienante, sabe? E ela repete o discurso daquele genitor alienante. E são coisas que uma criança não fala. E daqui a pouco a criança está usando as mesmas palavras. Né? Ela começa a repetir e usar as mesmas memórias daquele genitor. Né? E na primeira fase ela vai bem. Na segunda fase, parece que a solução de todos os problemas é a criança voltar para casa. Sabe? Acabar a convivência com... Vamos usar o pai, que é o pai que tem mais problema, né? A solução de todos os problemas é acabar a convivência, começa a ter problemas na entrega da criança e começa a ter problemas no retorno da criança. Ela começa a ter uma cumplicidade muito grande entre o genitor alienante e a criança, né? E eles ficam muito próximos e afastando o genitor de fora. O genitor é aquele que não tem a guarda física, né? E essa seria a fase 2, que a gente chama o estágio moderado. E quando estou praticando os atos de alienação, a síndrome ainda não está instalada. É a fase 3, que é a pior, que o pai não pode se afastar, né? Tem que continuar insistindo para não deixar a síndrome se instalar, porque quando chega na fase 3, que é a pior fase, que aí a síndrome já está instalada, que a gente fala, é aquela que a gente vê, já deve ter ouvido falar de casos, que a criança não vai de jeito nenhum, que a criança chora, esperneia. Aí, nesse momento, a gente vê a mãe lá, às vezes, ou a mãe ou o pai, dando de uma de boiazinha, falando, mas é a criança que não quer ir. Eu já vi vários casos assim, mas a criança que não quer ir. Aí a mãe começa a falar, mas eu tento, eu faço de tudo, eu mando. Aí começa a usar aquela coisa assim, mas eu tento de tudo, e a criança que não quer ir. Aí já pode ter 10, 12 anos, e a criança, ela começa a dizer que é ela que não quer, que é ela que criou aquele ódio, e que ela é com o pensamento independente dela que não quer saber do pai.
como que a criança sozinha criou aquilo tudo? Sabe? Ela sozinha. Entendeu? Então, a gente começa a chegar nesse estágio mais difícil, sabe? O pior, o mais difícil, que aí a gente fala que a síndrome está instalada. Então, tem que tentar evitar chegar nessa última. Claro que os pais precisam brigar bastante por isso. Precisam brigar bastante. E o pai não pode desistir. Aí que nós temos um grande problema, né, doutora? Porque às vezes eles desistem porque eles não aguentam ver os filhos sofrendo. Ou então eles arrumam outra família e acabam tendo outros filhos com outras companheiras. Isso. E acabam desistindo desses filhos porque eles criaram uma outra família. Eu falo isso porque eu mesmo tenho um irmão que passa por isso, né? E ele não desistiu. Eu falei para ele, não desiste. Não desiste. E hoje ele consegue conviver com a menina. Depois de muita briga e intervenção da justiça. Depois de muita briga. Isso tem uns 3 ou 4 anos já. As últimas pesquisas que eu vi, que nós temos no Brasil mais de 20 milhões de mães solteiras. Até não vi a atualização do número de mães solteiras. Fora as mães separadas, divorciadas. E que tem a figura do pai, mas que o pai não é presente. Então a gente fala, estamos aqui véspera do Dia dos Pais e a gente não vê aquele apelo que nem o Dia das Mães, né? Aquela comoção, aquele carinho, porque nós vemos ainda uma realidade muito triste de muitos e muitos pais ausentes. Os pais que abandonaram, os pais que se separaram, os pais que constituíram uma segunda ou terceira família, né? E isso é uma realidade tão triste porque o psicológico dessa criança e desse adolescente é que acaba tendo essa visão errada de família, essa visão triste ou essa visão... Aí a gente não sabe dessas mulheres mães solteiras quais que são que os pais abandonaram mesmo e quais são aqueles que os pais acabaram desistindo porque a mãe fazia síndrome de alienação parental, praticava esses atos. Porque... outro dia, fazendo um processo, eu estava com um livro sobre alienação parental e aí eu estava lendo uns casos para poder fundamentar um parecer e eu estava lendo um caso que o desembargador dando o caso dele, né? E a mãe tinha, depois que o pai tinha ganho todos os processos, os recursos, tudo. Ele ganhou, mas não levou. Entendeu? Foi bem aquele ganhar, mas não levar. A mãe pegou, morava em Porto Alegre, se mudou para Quaraí. Né? Não existia lei ainda, mas ele tinha ganho tudo. A mãe se mudou para Quaraí. Aí ele viajava 500 quilômetros para ir ver a filha. Só que aí, quando chegava em Quaraí, a mãe cruzava a fronteira para Artigas. Aí ela cruzava a fronteira, aí não conseguia ver a filha, porque estava no Uruguai. Não tinha como cumprir o mandado. Meu Deus. E aí como é que o pai vai provar? Bom, estou aqui e aí a mãe inventou uma festinha de aniversário não sei aonde. Inventou que agora tem que ir no vô. Não tinha como cumprir. Ai, que estresse isso. Então, quer dizer, ele passou a adolescência toda da filha, ele ia de 15 dias, não conseguia cumprir. Chegou uma hora que acaba cansando. Então, quer dizer, essa menina cresceu. Aí eu fiquei pensando, essa menina cresceu sem saber que a mãe fazia isso com ela. Imagina ela chegando na fase adulta achando que o pai abandonou ela. Sim. Entendeu? Ele lutou por ela. Quando ela cresceu, ele pode ter mostrado tudo para ela, que lutou por ela e que a mãe fez aquilo. Mas imagina a cabeça dela. Muita terapia, né? Vai ser isso que vai ser. Tem que fazer muita terapia. Entendeu? Haja terapia para resolver tudo isso. Aqui a gente já viu vários casos, e é normal, de chegar no final de semana dos pais, isso daí já é o que a gente chama de fase 2 da alienação. Quando chega no final de semana de visita dos pais, a criança fica doente só na visita do pai, começa a ter festinha só na visita do pai, como se a criança ficar gripadinha, o pai não tivesse que aprender a cuidar da criança. Né? Claro que se é uma doença mais grave, que a criança tem que ficar em repouso, isso e aquilo, tá, é diferente, mas todos os eventos começam a acontecer só no dia da convivência do pai, sabe? A gente já teve casos aqui de pai sair de Santa Catarina, morar a 600 quilômetros de Santa Maria, chegar aqui da calcará na porta, porque a mãe sumia de casa. Isso aconteceu 2, 3 finais de semana, sabe? O pai chegar aqui, a única forma desse pai conseguir ver o filho foi aplicando multa para essa mãe. Aí, quando foi aplicada a multa, ele conseguiu ver o filho.
Eu me lembro no dia da audiência o pai falar assim, olha, foi uma bênção vocês fixarem a multa, porque assim eu consegui voltar a ver meu filho. Ele falou. Porque o que o mais comum a gente vê é quando o pai não paga a pensão e ele pode ser preso, né? Muitas vezes a gente vê isso. Mas agora existe também a medida reversa, né? Não, é porque as sanções da lei da alienação parental tem lá, se ficar comprovado, se praticar atos de alienação parental, tem uma série de sanções, que é advertência, tu pode aumentar o regime de convivência. Por exemplo, se o final de semana alternado não está resolvendo, a gente pode botar um dia a mais por semana, sabe? A gente pode aplicar multa, a sanção mais grave é a inversão da guarda, né? Então, a gente tem várias sanções ali que a gente vai aplicando quando a gente está percebendo que está acontecendo alguma coisa. Só que eu ainda sinto que a gente ainda é meio... Eu reconheço, eu faço minha culpa como Ministério Público, como um dos membros, como um dos atores ali do sistema de justiça, que também a equipe multidisciplinar, todo mundo ainda tem um certo receio de aplicar todas essas sanções. A advertência é mais fácil, porque a advertência não tem multa, né? Não tem dinheiro, mas eu sinto que a equipe multidisciplinar também tem uma certa resistência em reconhecer o ato de alienação parental das partes, mas a gente percebe quando está acontecendo, sabe? Mas a gente já teve casos de reversão de guarda aqui também, vários. Sabe? Mãe que se mudou para outra cidade porque estava indo embora, porque queria que o atual companheiro fosse o pai do filho. Começou a mandar a criança chamar o atual companheiro de o pai da criança, para excluir o pai antigo. A gente já teve casos de pai que estava com a criança e que começou a chamar cada namorada que ele arrumava de mãe, para tentar excluir a cabecinha da criança, como é que ficava. Meu Deus. Sabe? Então, a gente vê de tudo, sabe? Muito bem. Bom, muito obrigada pela tua participação, e eu vejo o quanto que as pessoas precisam realmente resolver em casa, porque não vai ter justiça que resolva todos esses impasses. Eu imagino num dia a dia a quantidade de processos e de pessoas envolvidas para conseguir resolver essa problemática que vai afetar, né, a cabecinha dessas crianças. Bom, mas de qualquer forma, desejo um ótimo trabalho, né, e um feliz Dia dos Pais para todos os pais. Muito obrigada, Silvana, pelo convite e pela participação no programa. Grupo Felite, levando felicidade para onde for.